Abre a tua mão ao teu irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Que bom nós estarmos juntos aqui nesta quinta-feira, dia 3 de setembro. Estamos no mês da Bíblia, estamos vivendo esse momento de graça, de podermos refletir mais e mais a palavra de Deus. Nós queremos iniciar este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós falarmos então sobre a Bíblia. Todos os programas a gente vai tentar falar alguma coisinha sobre a Bíblia. Claro que a gente não vai fazer um estudo, da Bíblia, porque isso demandaria muito tempo, mas algumas palavras, alguns versículos, alguma instrução para nos ajudar no nosso crescimento. Hoje, antes de nós proclamarmos o Evangelho, que todos os dias nós fazemos isso, Então, nós temos aqui uma palavra que está em 1 Tessalonicenses 2,13, que nos diz, Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes. Vós a acolhestes não como palavra de homens, mas como realmente é, palavra de Deus que age eficazmente em vós que crestes. Então, nós queremos, assim, todos os programas nossos vídeos, a evangelização através da palavra de Deus. Então, isto que nós estamos aqui refletindo não é conversa, não é invenção, mas é palavra de Deus. Quem garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós já vimos que a Bíblia não é um livro comum, tanto pela quantidade de diferentes livros que ela contém, como também pelo tempo que levou para ser escrita. Lembra que nós falávamos ontem? Cerca de 1350 anos foi para escrever a Bíblia. Mas, acima de todas essas diferenças, a Bíblia se destaca de modo muito especial pelo fato de conter a revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. Nela, Deus revela a sua natureza, a sua identidade, seu plano amoroso para os homens, bem como a salvação realizada a nosso favor. Fala de nossas origens, dos propósitos com que nos chamou à vida e sobre o fim último de cada e de toda a humanidade. Nela temos, enfim, o sentido pleno de nossa existência. E assim, então, confiantes e também fundamentados nisto que nós acabamos de ouvir, nós vamos escutar agora a palavra de Deus, que vai nos trazer uma mensagem muito especial. É uma palavra conhecida, mas que traz uma mensagem nova para mim e para você. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas 5, 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão,
e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes de tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que palavra bonita, encorajadora, também edificante, esperançosa e que nos dá o desejo também de sermos assim pescadores de homens, assim como Jesus disse para os apóstolos. E aqui nós vemos então, irmãos, este fato tão bonito, bem narrado por Lucas, onde diz de uma pesca milagrosa. E a palavra nos diz que estavam ali duas barcas estacionadas no lago de Genezaré. E Jesus chegou e ele então subiu em uma das barcas, a barca de Pedro. Esta barca também, barca de Pedro, qual é a barca de Pedro dos nossos dias? É a igreja, é onde o sucessor de Pedro é o comandante, o nosso Papa Francisco. E ali, então, o que Jesus disse para Pedro? Para que ele afastasse um pouco mais a barca da praia, para que ele pudesse falar para mais gente. Assim também a nossa igreja, a barca do Senhor, a barca de Pedro, ela se distancia, não no sentido de, como se diz, deixar de lado o povo, mas se distancia para ganhar o espaço para poder falar para a multidão. Dizendo assim que ela está se separando daquilo que é meramente humano para falar das coisas espirituais, que estas coisas espirituais elas sejam também vividas mesmo aqui na terra, através do anúncio desta palavra, através da Santa Igreja. E então, quando Jesus acabou de falar, ele disse para Pedro: Faze-te ao largo. Faze-te ao largo. E lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Certamente houve aquele silêncio, mas
por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Veja que Pedro obedeceu à voz do mestre e ele lançou a rede. E ali ele pegou tanto peixe, as redes começaram até se romper e eles pediram ajudas aos demais que foram lá e ajudaram a arrastar a imensa quantidade de peixe. Irmãos, nós precisamos também escutar a voz do Mestre. Nós precisamos escutar a voz de Deus que emana através da igreja, para que nós nos lancemos, para que nós lancemos a nossa rede para uma nova pescaria. Que nós não nos acostumemos com a mesmice de sempre, mas que nós lancemos a nossa rede ao largo, em águas mais profundas, que nós mergulhemos mais profundamente na nossa vivência cristã, na nossa espiritualidade, para pescarmos peixes maiores, maior número de peixes. Enquanto nós estivermos sempre naquela mesmice, boiando, né? Tô nem aí. Ah, é assim mesmo. Eu vou do jeito que a onda me leva. Nós não vamos pescar nada. Vamos pegar peixinhos, michurucas, né? Não vamos pegar nada. É preciso que nós mergulhemos em águas mais profundas, na oração, no sacramento, na palavra, na meditação da palavra de Deus, escutarmos Deus falar conosco. Nós, por mais que nós saibamos, por mais inteligente que nós sejamos, por mais que nós tenhamos o nosso QI elevado, nós não sabemos a vontade de Deus sem falar com Deus. É preciso, então, escutar a voz de Deus, escutar a palavra de Deus, para então dirigir a nossa vida, a nossa caminhada. Que assim o Senhor falava: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas em terra, deixaram tudo e seguiram a Ele, seguiram o Senhor. Então, que nós escutemos a voz de Deus, acolhamos o chamado de Deus, lancemos a nossa rede ao largo, em águas mais profundas, e atraquemos a nossa vida no Senhor, para que assim nós possamos ter uma vida em abundância de paz, de alegria, e vivamos a nossa fé verdadeira no Deus vivo que é o Senhor Jesus. Que Ele nos ajude a sermos fiéis, a termos sede e fome da palavra, como nós falávamos na terça-feira. Para sermos saciados, é preciso que nós busquemos a santa palavra de Deus. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, nós pedimos que nos dê um desejo renovado a cada dia de buscarmos na palavra a orientação, a condução da nossa vida, para que nós vivamos segundo a vossa vontade, Senhor. Assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que nós pedimos a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Deixe o seu like, compartilhe também com os seus contatos e inscreva-se no nosso canal.